sou Igor Barca e ensino francês e inglês para o concurso de diplomata. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre a prova de língua francesa do ano 2018, ou seja, o ano em que este vídeo está sendo gravado. No ano passado eu gravei um vídeo também sobre a prova de 2017. Vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. E depois que você vir este vídeo e o vídeo de 2017, você vai começar a perceber que houve sim algumas diferenças, né? A principal diferença, na verdade, está na extensão da versão. Essa versão, a versão deste ano, foi bem mais longa do que a do ano passado. Nós tivemos aí 3 parágrafos bem longos a serem invertidos. O nível de linguagem não foi tão complexo assim, mas exigia bastante tempo e bastante atenção dos candidatos, e isso depois de várias provas, depois de uma maratona de provas, inclusive uma prova de língua espanhola, que foi feita anteriormente. Então exigiu muito dos candidatos pela extensão, mas não foi uma versão assim tão difícil, tão complexa, como a gente vai ver daqui a pouco. Em relação ao texto a ser resumido, nós temos algo bem parecido com o do ano passado. A mesma fonte e uma extensão bem semelhante ali em torno das 900 palavras. Então, se é a mesma fonte, o nível de linguagem não mudou tanto assim. Temos aí um nível da linguagem do Le Monde Diplomatique. E a extensão também é bem parecida. Então o exercício de resumo foi praticamente no mesmo nível de dificuldade do ano passado, tá? Agora eu gostaria de convidar você a dar uma olhada mais detalhada na prova de língua francesa deste ano. Vamos lá? Vou começar falando sobre o exercício de resumo, vou começar citando os principais pontos que deveriam ter sido abordados no resumo e em seguida vou apresentar uma versão que eu mesmo fiz do texto lá do Guimarães Rosa, Diplomata, que era um livro, inclusive eu já tinha lido, tinha comprado lá na FUNAC quando fui a Brasília, tá? Mas infelizmente não utilizei nos meus simulados. Queria ter acertado o texto, mas acabei não acertando. Usei outros textos, inclusive um texto do Sérgio Buarque de Holanda que caiu na prova de inglês. Então o mesmo parágrafo que eu coloquei no meu simulado do texto do Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, acabou caindo na prova de inglês, né? Foi uma grande coincidência, mas depois eu pensei, nossa, já caiu em inglês, não vai cair mais em francês, né? Mas é isso, tá? Vamos dar uma olhada na prova agora, vamos lá? E aqui estão alguns comentários sobre a prova de francês deste ano de 2018. O título do texto a ser resumido era Répondre le capitalisme envers. Então, desde o início do texto, desde o título, a gente já tem essa relação do capitalismo com a natureza bem explícita. E é exatamente isso que o autor do texto vai abordar. A fonte, como eu falei, é uma fonte já conhecida nossa, o Le Monde Diplomatique. Mais precisamente, o Manuel d'économie critique, que o grupo publicou em 2016. A seguir, eu vou mostrar alguns trechos que eu selecionei do texto. É claro que vocês não devem copiá-los integralmente. Isso não seria aceitável para um resumo. Vocês deveriam fazer uma paráfrase, quer dizer, escrever a mesma coisa, só que com palavras diferentes, com as suas próprias palavras, tá bom? Então considerem que isso daqui é apenas um guia para vocês começarem a construir o resumo. Temos logo na primeira frase: Tout indique que les entreprises pourraient devenir les meilleurs amis de l'écologie. Então essa indicação de que as empresas poderiam tornar-se as melhores amigas da ecologia, porque cada vez mais nós vemos a evolução tecnológica, nós vemos a criação de novas fontes de energia renováveis, mas só que essa energia não é utilizada. Aliás, é utilizada, mas como uma soma às energias tradicionais, ou seja, não como energias substitutas, né, como deveria ser. E ele vai argumentar por que as empresas não se tornaram ainda as melhores amigas da ecologia. Com esta frase, o autor deixa bem claro: La logique du profit
s'oppose au rythme de la nature. Sauver la seconde exige d'imposer des bornes à la première. Une idée que n'emballe pas les industriels. Então nós temos justamente isso, a ideia de que para salvar a natureza é preciso estabelecer limites a esta lógica do lucro, algo que os industriais não aceitam muito bem. Continuando, nós poderíamos citar também um industriel, é claro que não como citação direta, mas como paráfrase, dizer que le capitalisme peut devenir vert à condition que le pragmatisme et la raison l'emportent sur le dogmatisme et la posture. Quer dizer que é preciso ser pragmático e racional e não dogmático, ou seja, é preciso esquecer um pouquinho das questões ambientais para favorecer as questões da produção. Essa lógica ela não é válida para a melhoria do meio ambiente. E o autor continua dizendo o porquê que essa lógica não é válida. Ele diz: jamais nos sociétés n'ont autant consommé de matière et rejeté de polluants. Les États occidentaux ont simplement délocalisé une part de pollution et de la consommation de ressources. Então ele diz justamente que nossas sociedades nunca consumiram tanto e nunca poluíram tanto. E que a ideia que se tem de que esse aumento do consumo e da poluição é por causa da evolução dos países subdesenvolvidos, ela é uma falácia, porque, na verdade, esses estados que poluem mais, eles deslocalizaram a produção e começaram a poluir nesses países subdesenvolvidos, começaram a consumir os recursos naturais desses países, incluindo o Brasil. E o texto continua, ele fala aqui, ele dá o conceito da l'empreinte écologique, seria interessantíssimo ter colocado isso no resumo, porque esse conceito ele vai meio que levar à conclusão de que se todos nós consumíssemos como o americano médio, nós precisaríamos de 5 planetas, para dar conta dessa exploração. Uma ideia bem interessante, essa ideia da empreinte écologique, que deveria constar no resumo. Em seguida, nós temos aqui o que eu já comentei, a ideia de que les énergies renouvelables ne font que s'ajouter au mode de production polluant, plutôt que de s'y substituer. Quer dizer, não há substituição de uma energia pela outra, mas há um acréscimo. E esse acréscimo ele não é suficiente para melhorar a qualidade do nosso meio ambiente. Na verdade, se produz cada vez mais porque os produtos eles são cada vez mais descartáveis. Então, durée plus courte des biens de consommation, en fabriquer davantage. Então, temos aí uma vida útil cada vez menor dos produtos e é claro que para substituí-los é preciso fabricar cada vez mais. E fabricando cada vez mais, a gente gera, além de mais consumo dos nossos recursos naturais, a gente gera mais lixo também. E qual é a solução para tudo isso? Então a solução deveria vir no final, deveria constar no final do seu resumo, que é produire d'une façon renouvelable. E esse trecho é essencial, então a gente deveria fazer uma paráfrase desse trecho. Protéger la planète suppose de faire primer le rythme biologique sur le taux de profit. Quer dizer que os ritmos biológicos eles deveriam se sobrepor às taxas de lucro. Bom, e assim a gente encerraria o nosso texto. Eu começaria falando da possibilidade que hoje se tem das empresas serem sim melhores amigas da ecologia, mas que a lógica do capital, a lógica do lucro, não deixa que isso aconteça, porque é preciso produzir cada vez mais, porque os produtos são cada vez mais descartáveis, se quebram e se acabam cada vez mais rápido, e é preciso aumentar a produção. E mesmo com essas energias renováveis, não há substituição das energias, mas sim um acréscimo. E a solução para resolver esse problema é justamente sobrepor o ritmo biológico às taxas de lucro. Tá bom? E assim a gente teria um texto com início, meio e fim. Texto bem interessante, bem escrito. Já comentamos o exercício do resumo, agora vamos comentar o segundo exercício, o diversão.
O que foi que eu fiz aqui? Eu verti o texto, né? Eu espero que esteja bem de acordo com o gabarito que o CESP vai apresentar em breve, né? Mas eu me arrisquei aqui de toda forma, fiz uma tradução, uma versão rápida, né? Tentando ser o mais objetivo possível, sem pensar muito sobre os termos, apenas para mostrar algumas estruturas possíveis para vocês, tá bom? Então, nessa versão que eu fiz, você já está percebendo que eu fiz em 2 colunas e fiz alguns destaques. Então, a gente vai comentar exatamente esses destaques, tá bom? Eu vou ler o que está escrito em francês e em seguida eu faço o comentário dos 2 ou 3 destaques que estiverem no slide. Se não tiver destaque nenhum, eu passo para o próximo. Então, vamos lá. En observant la spécificité de la performance de Jean Guimarães Rosa en tant que diplomate, nous rencontrons immédiatement cette déconnexion qu'il opère de manière expressive entre les diplomates et l'homme politique. Déconnexion problématique, car la carrière du diplomate est, par essence, une activité politique. Aqui nós temos 2 destaques. O en observant, porque muitas vezes a gente se depara com essas estruturas ao fazermos, ao entrarmos, e a gente panica, né? Não precisa panicar. Quando encontrar uma estrutura desse tipo, eu posso traduzir pelo gerúndio, verter utilizando o gerúndio em francês, tá bom? Então, en observant, en faisant, en étudiant, enfim. En e o participe présent que vai formar o gerúndio. Segundo destaque, par essence. Tenho certeza que muita gente escreveu en essence no lugar de par essence. Então anote aí, por favor, que o correto de em essência é par essence. Aqui nós temos uma das grandes dúvidas de quem começa a estudar para o concurso de diplomata. Será que eu devo estudar a formação de perguntas? Será que isso é útil? E aí, aqui está a resposta, né? Eu sempre digo que a gente não sabe o que esperar de uma versão. Vai que aparece um diálogo, vai que aparece um texto com uma pergunta retórica, que é o caso, né? Não quer dizer que você vai utilizar no seu texto uma pergunta, mas que essa pergunta pode aparecer na versão, como apareceu. Então é importante saber construir as perguntas em francês, principalmente no modelo mais formal possível. Tá? Então aqui nós temos comment et pourquoi Guimarães Rosa opère-t-il cette séparation? Perceba que esse opère-t-il é uma inversão. Eu tenho aí o verbo e em seguida o sujeito. Esse pronome il está retomando Guimarães Rosa. Comment peut-il le faire après avoir vécu des situations dans lesquelles la vie tout entière, dans ses aspects privés et publics, était dominée par la politique? Guimarães Rosa lui-même décrit ce domaine accablant de la politique de l'Allemagne nazie dans son récit La mauvaise humeur de Wotan. Então nós temos esse lui-même. É importante entender, né, que esse próprio Guimarães Rosa vai ser Guimarães Rosa lui-même. Então não vou dizer le propre Guimarães Rosa, né? Não é a estrutura adequada em francês. Em francês, o mais interessante é utilizar essa estrutura com même, no caso, lui-même. O mau humor, é preciso saber que o humor é feminino em francês, então o título será La mauvaise humeur. Dans ce récit, il est clair que le totalitarisme, la tyrannie de la politique dans le quotidien de l'Allemagne pénètre dans les coins les plus cachés de la vie de la population. C'est à ce totalitarisme-là qui se réfère quand il dit à Laurence qui lui avait posé des questions sur son activité à Hambourg en faveur des Juifs persécutés par le nazisme. Moi, l'homme du sertão, je ne peux pas assister à des injustices. La tyrannie de l'homme politique est pour lui une injustice. Então veja aí, nós temos os 3 ou 4 destaques. O primeiro destaque já apareceu no trecho anterior, que é o récit, mas eu trouxe para esse trecho, que eu acho que ficou melhor, né? Logo no início, ali, logo de cara, né? Para você perceber bem a tradução do conto. Eu poderia dizer dans ce conte,
Poderia, mas como conta? Ele possui características específicas em francês. Como eu não conheço o conto do Guimarães Rosa, eu optei pelo récit, porque é algo mais genérico, né? A narrativa. Il est clair que le totalitarisme pénètre. Então, em vez de ficar quebrando a cabeça para traduzir, fica claro o totalitarismo penetrando, eu simplesmente coloquei il est clair que le totalitarisme pénètre. Sertão eu não traduzi, mantive esse aspecto cultural do texto, né, o sertão, e o pour lui não está entre vírgulas. Poderia estar, mas não é muito comum em francês uma estrutura tão pequena estar entre vírgulas. Então, la tyrannie de l'homme politique est pour lui une injustice. Nous retrouvons ici la conception platonicienne de la justice, l'harmonie des éléments naturels dans tout, sans l'excès des uns sur les autres, sans la tyrannie des uns sur les autres. Dans ces conditions, l'activité de Guimarães Rosa au consulat général à Hambourg en faveur des juifs persécutés serait un exemple, pas d'action politique, parce que l'action politique était le nazisme, mais d'action diplomatique. Très bien. Dans ce cas particulier, il est donc possible de comprendre comment et pourquoi Guimarães Rosa sépare la diplomatie et la politique. Dans des conditions où rien n'échappait au totalitarisme de la politique, il était nécessaire de s'en attacher, coûte que coûte, d'ouvrir une brèche dans son mur épais et suffocant, dans l'injustice, dans l'hybrise de la politique, qui s'est manifestée précisément dans ce totalitarisme, dans cette occupation de tout l'espace vital de l'homme. Então, o único destaque aqui, apesar de ser um trecho bem interessante, o único destaque que eu fiz foi o coûte que coûte. Então, custe o que custar, vai ser sempre traduzido por coûte que coûte. Cela semble avoir été la raison de la nécessité d'opérer la séparation entre la diplomatie et la politique. Raison de justice, ok? Muito bem, se raison de justice está aí, eu deixei do mesmo jeito, né, em português e em francês, razão de justiça, para provocar esse estranhamento, né? Então, quando a gente diz razão de justiça, soa um pouco estranho para a gente, e eu mantive esse mesmo estranhamento em francês, raison de justice. D'accord? Então é isso. Espero que tenha gostado dessa breve análise da prova 2018. Se você gostou, deixe o seu like, comente, faça alguma pergunta, compartilhe este vídeo com a humanidade. E se você deseja apoiar o canal do Estude Idiomas, entre no meu site e escolha um dos meus cursos para fazer. Se você quiser entrar aí no mundo da diplomacia, escolha o curso de francês do Estude Idiomas, começando desde o básico 1 até o nível avançado. É só acessar os links aqui embaixo na descrição que você vai ter uma ideia melhor de como funcionam os cursos, tá bom? Qualquer dúvida também, basta entrar em contato pelas redes sociais, enfim, e-mail, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Merci et à la prochaine.